Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje, sábado, 21 de outubro, nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, São Paulo volta-nos a falar na carta aos Romanos da fé. Abraão, herdeiro da fé. A promessa que Deus fez a Abraão, Deus cumpriu. E assim Deus cumpre todas as promessas. Aqueles que se voltam e acreditam em Deus plenamente, dão testemunho de Deus, como vai nos relatar o Evangelho hoje de São Lucas. Jesus vai nos dizer: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas ele nos faz a advertência sobre a negação do homem com relação ao Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não será perdoado. Então Jesus nos coloca toda essa roupagem da fé, mas sobretudo um olhar do testemunho que nós damos através da nossa fé. Nós somos imbuídos da nossa fé. Nós transformamos, acrescentando a cada dia, amadurecendo a nossa fé a cada dia. Mas, sobretudo, essa fé deve ser transformada em testemunho. Nós damos testemunho de Deus através da nossa fé. Aonde quer que nós estejamos, nós temos testemunhos de Deus. Se nós o seguimos nos nossos atos de caridade, na palavra que nós proferimos, dentro da nossa casa, no sentido de buscarmos sempre a paz, a fraternidade, a caridade entre nós, em nossa comunidade eclesial, aonde quer que nós estejamos, nós somos sempre presença dessa graça de Deus, da bondade de Deus. Então, dar o testemunho de Cristo é dar o testemunho com a nossa vida, é dar o testemunho com as nossas obras, com os nossos atos, efetivamente, no transcorrer de toda a nossa história. Então, sermos essa presença da graça de Deus onde quer que estejamos. A fé, ela nos transforma, a fé ela nos dá vida, a fé nos leva efetivamente a construirmos algo que seja diferenciado na nossa vida, mas fundamentado sobretudo na presença de Cristo. Quando nós vivemos a caridade, quando nós vivemos a fraternidade, é a graça de Deus agindo em nós, essa presença de Deus que age em nós, movido pela nossa própria fé. Seja a nossa fé que nós temos no âmbito geral, da concepção da nossa fé popular, seja a nossa fé dentro do conhecimento de Deus, seja a nossa fé nos nossos atos, naquilo que nós vamos realizando no nosso dia a dia. Dar testemunho de Cristo onde quer que estejamos. Dar testemunho através do exemplo, através da edificação. É assim que nós apresentamos Cristo aos nossos irmãos, É assim que os apóstolos apresentavam Jesus aos outros, era assim que os homens conheciam Jesus, através daqueles que levavam eles a conhecerem Jesus Cristo. Levemos os nossos irmãos a conhecerem Cristo, mas devemos efetivamente através dos nossos atos, do testemunho através da nossa fé. A todos, um bom domingo, bom final de semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.